bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, por aqui tá tudo certo. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso livro 2, certo? Ele já tá acabando e hoje vamos ver o capítulo 7. It was built last year. It was built last year. Ele tá compreendido nas páginas 150 a 160. Nele nós temos os tópicos passive voice, indefinite pronouns e gerund infinitives, ok? Então, let's go! Nesse capítulo, a gente vai focar mais na gramática, certo? Na grammar, ok? Então, a gente vai falar sobre gramática, beleza? Vamos lá. Primeiro tópico de todos que a gente tem que ver, passive voice. Para que serve a passive voice? O que é a passive voice? Eu tenho aqui, the passive voice is used to focus on the person or object that experience an action rather than the person or object that performs the action. O que significa isso? A voz passiva, ela é usada para focar na pessoa ou no objeto que executa aquela ação, certo? Em outras palavras, is the most important thing or person becomes the subject of the sentence, certo? Então, a parte mais importante é que a pessoa se torna o sujeito daquela sentença, certo? Então, vamos lá. Em geral, nas frases em que o destaque é dado ao sujeito que pratica a ação, temos a voz ativa, certo? E quando a gente dá ênfase ao sujeito que executa aquela ação. Quando a gente dá atenção para a ação executada e não para quem executou essa ação, a gente está falando de voz passiva, beleza? Quando o objeto recebe a ação, temos a voz passiva, do jeito que está escrito aqui. Então, resumindo tudo, passive voice é uma voz passiva. Então, a gente foca na ação que foi realizada e não em quem realizou ela. Quando a gente foca na parte de quem realizou a ação, a gente está falando de voz ativa, certo? Então, para transformar a minha voz ativa em voz passiva, a gente tem que ter esses dois conceitos bem formados na nossa mente, tá? Então, vamos lá. Pronto. Aqui eu tenho os tempos verbais em que essa voz ativa pode ser transformada em voz passiva. Tenho todos: simple present, present continuous, simple past, past continuous, present perfect, future, modal verbs, past perfect e future perfect, ok? No simple present, nós temos a voz ativa e a voz passiva. Por exemplo, Rita comprou um novo livro. Rita buys a new book. Então, a Rita comprou um novo livro. Nessa voz ativa, a gente está focando em quem realizou essa ação, que foi a Rita. A Rita comprou um livro novo, certo? Quando a gente transforma essa voz ativa em voz passiva, a gente foca mais no que foi comprado pela Rita, que foi o quê? Os livros. Então, os livros foram comprados por quem? Pela Rita, tá? Então, a new book is bought by Rita. Um novo livro é comprado pela Rita. Então, na voz passiva, a gente focou mais na ação do que em quem realizou essa ação, tá? Agora, present continuous, a voz ativa. Rita is writing a letter. A Rita está escrevendo uma carta. Voz passiva, a letter is being written by Rita. Vocês podem perceber que o que, ó? Aqui são os sujeitos. Aqui são os verbos e aqui são os objetos. Os objetos se tornam sujeitos da frase. Ele é trocado, ó, ativa. Rita is writing a letter. A letter is being written by Rita. Esse is being written está sendo escrita, tá? Então, quando for present continuous, tem que ter um contínuo aqui, ó. Being written, está sendo escrita pela Rita. No simple past, ativa. Eric cleaned the house. Na voz passiva, quem é que está sendo limpa? A casa. Então, a casa vai ser o sujeito. The house was cleaned by Eric. O porquê was cleaned? Was é passado, certo? Então, por isso que faz parte do simple past. Você tem que prestar atenção em quem é o teu tempo verbal para tu transformar em voz passiva. Não se preocupem, eu sei que é muita informação,
mas a gente vai ver isso aí tudo bem desmiuçadozinho, bem direitinho nas atividades que a gente for fazendo, nas aulas que a gente for tendo, tá bem? Então, vamos lá. Past continuous. We were playing soccer. Soccer was, porque é passado, been, porque é um passado contínuo, played, porque é passado, e o by us, que é we, beleza? Então, a gente faz essa inversão. Present perfect, na ativa. Tammy has washed her car. Quem é que está sendo lavado? O carro. Então, the car has been washed. Por que has been? Porque é um present perfect, certo? Então, tem que ter o has e o been e o washed, que é passado. By Tammy, que é o sujeito que se tornou objeto. Future. John will open a new store. O John abrirá uma nova loja. Quem é que vai ser aberta? Uma nova loja. Então, a new store will be opened, será aberta by John, pelo John, certo? Modal verbs, ativa. Rita can play the piano. A Rita pode tocar piano. Ela pode tocar o quê? O piano. O piano é objeto e vai se tornar sujeito. The piano can be played by Rita, certo? Então, utilizo o can no modal verb, utilizo o can também no modal verb na passiva. Past perfect. Her dog had eaten a plant. A plant had been eaten by her dog. Esse had been é por conta do past perfect. Future perfect. Sam will have written a letter. Sam will have written a letter. A letter will have been writing. Esse will have been, future perfect. Beleza? Vocês podem perceber aqui, ó, been, qual é perfect? Perfect, been, perfect. Been, certo? Contínuo. ING. Simple present, que é normal. Bought, beleza? Dá para entender direitinho? Então, a letter will have been written by Sam, que o Sam escreveu. Então, vocês percebam que quem era objeto vai se tornar sujeito e quem era sujeito vai se tornar objeto. E os verbos são modificados de acordo com o tempo verbal. Tudo bem? O segundo tópico da gente é os indefinite pronouns, que são os pronomes indefinidos. Para que a gente utiliza esses pronomes indefinidos? Eu tenho aqui some, any e no. Eles são utilizados o some em frases afirmativas e frases interrogativas quando se oferece alguma coisa. O any, frases interrogativas, frases negativas e frases afirmativas. O no são frases com sentido negativo, porém sem os verbos na negativa. Por exemplo, some, I need some money. Eu preciso de algum dinheiro. Isso é uma afirmativa. Eu preciso de dinheiro, certo? Frases interrogativas, quando se oferece alguma coisa. Would you like some fruit? Você gostaria de uma frutinha, certo? Would you like some fruit? When, frases interrogativas. Do you have any information about the traffic jam? Do you have any information about the traffic jam? Então, esse do you have any information, tipo, você tem alguma informação, tá? Então, como é uma interrogativa, eu utilizo o any também, tá? Frases negativas. Don't write in any essays. Don't write that in any essays. Não escreva isso em nenhum resumo, em nenhum ensaio que você for fazer, tá? Don't write that. Se for frase afirmativa, any place is fine for me. Tipo, any place is fine for me. Tipo, qualquer canto que for, tá bom, não tem problema, certo? No sentido de qualquer coisa, eu utilizo o any, certo? You know, I have no homework to do today. É igual I don't have any homework to do today. Então, você, nesse caso aqui, você pode utilizar tanto o any, que ele é uma frase interrogativa, negativa e afirmativa, para você utilizar o no, tanto o any quanto o no. Eles são similares, tudo bem? Aí aqui, some, any e no são usados como substantivos incontáveis ou substantivos contáveis no plural, tá? Incontável, coisas que eu não conto, tá? Como líquidos, essas coisas assim. E os contáveis é os que a gente conta, obviamente, né?
Formas compostas. Eu tenho some, any, no e every. Essas palavras aqui, elas podem vir linkadas com outras palavras para formar um novo sentido. Como, por exemplo, somebody, someone, certo? Então, alguém, né? Somebody, someone, utilizado para pessoas. Anybody, anyone, também utilizado para as pessoas. Nobody, no one, são utilizados para as pessoas. Então, você tem o some, when, o no e o every para se relacionar com pessoas, formando novas palavras, tá? Something, que é coisa, né? Utilizado para coisas. Something is wrong, alguma coisa está errada. Anything is right, nada está certo, certo? Modo, somehow, anyhow. Essa tabela que eu coloquei é mais para vocês verem que o some, o when, o no e o every, eles também podem ser colocados junto com outras palavras para formar palavras diferentes com novos significados. E eu tenho certeza que vocês já viram essas palavras aqui em vários locais, tá? Então, é mais comum do que a gente imagina. Tudo bem? Próximo. Gerund and infinitives, que são os gerúndios e os infinitivos. Gerúndio, como a gente já sabe, vocês também já sabem, já viram isso em outros anos da vida escolar de vocês. O gerúndio é aquele que tem o ing, pulando, cantando, dançando. Então, singing, playing, jumping, certo? E aqui os infinitivos. Agora, o uso do gerúndio, formado, acrescentando ing à forma base do verbo, como vocês já sabem, tá? Aí eu utilizo o gerúndio quando? Como sujeito de uma frase, ele pode ser utilizado. Ele pode ser usado depois do verbo go, em algumas expressões idiomáticas. Podem ser utilizados como objeto de alguns verbos e também podem ser usados depois de preposição, tá? Então, eu tenho aqui, como sujeito de uma frase, traveling is fun. Tipo, viajar é legal, tá? Esse traveling não tem um sujeito aqui antes, mas ele pode ser utilizado como sujeito de uma frase, tá? Traveling is fun. Eating salad is healthy, tá? Então, nessas frases aqui, ele foi utilizado como sujeito da frase. Depois do go, em algumas expressões idiomáticas. Go camping, go dancing, go fishing. Então, essas expressões idiomáticas, elas são juntas, tá? Então, de acordo com o que elas estão aqui, ó, camping, go camping, que é ir acampar, certo? E esse ir acampar, eles estão juntos, não podem se separar, tá? Go camping, go dancing, go fishing, go hiking, go shopping, go sightseeing, go skating, go swimming, go window shopping, tá? Então, todas essas expressões são expressões idiomáticas. Essas expressões referem-se a atividades de recreação, essas que estão aqui dentro desse box, beleza? Aí, como objeto de alguns verbos, eu tenho I admitted, making a mistake. Eu admito, eu fiz um erro, né? Eu realizei um erro. I considered going to the party. Eu estou considerando ir para aquela festa, tá? Então, é como objeto de alguns verbos. Todas essas informações que vocês estão tendo, vocês têm que perceber que não é da noite para o dia que vai aprender, tá? Então, como eu sei que é muita informação para vocês, a gente vai ver isso com muita cautela, tá? Eu tô passando aqui para vocês para que vocês possam compreender o que tem disponível para vocês. Então, eu tenho aqui. We enjoy swimming in the morning. Tipo, eu aproveito nadar, eu gosto de nadar pela manhã, tá? Então, são objetos de alguns verbos. Depois de preposições, about, against, at, by, for, in, instead of, on, to, with e without. Isso aqui são preposições. E depois dessas preposições, a gente também pode usar o gerúndio, como por exemplo, are you excited about going on holiday next week? Tu tá animado pro feriado da próxima semana? Entendeu? Então, depois de preposições, eu também posso usar, tudo bem? Então, gerúndio utilizado acrescentando ing, pode ser usado como sujeito da frase, depois do go, em algumas expressões, como objeto de alguns verbos e depois de preposições, tá bem? E o infinitive, eles são os infinitivos, como a gente tem no português. Lembra que em português a gente tem as terminações AR, ER e IR, são as conjugações que a gente tem, né? No inglês, o infinitivo, para um verbo estar no infinitivo, ele utiliza
a partícula to. Então, identificando essa partícula to, você percebe que o seu verbo está no infinitivo. Então, tem uma diquinha. O gerúndio, ing. O infinitivo, ele tem que ter a partícula to. Beleza? Então, eu tenho aqui. The doctor advised him to rest. Então, o verbo é o advised, him é o objeto e o to rest é o infinitivo do verbo descansar. Então, o médico aconselhou aquela pessoa a descansar. Esse to rest é no infinitivo, tá? Eu tenho outro exemplo aqui. Harry invited the Smiths to come to his party. Então, esse to come é um infinitivo. Então, para identificar o infinitivo no inglês, você identifica a partícula to. Esse é bem fácil, tá? E é isso. Eu sei que esse capítulo ele é bem complexo, mas é como eu sempre falo para vocês, anotem, estudem, vocês têm acesso às nossas aulas, têm acesso ao portal, tem várias questões no portal no Arrasenem, certo? Então, para vocês absorverem esse conteúdo, vocês têm que praticar, tá? Não adianta só assistir aqui e achar que aprendeu. Vocês têm que praticar, tá bom? Assistam várias vezes se necessário, perguntem, certo? Eu estou à disposição de vocês. Então é isso. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.